escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos e amigos, o tema de hoje é Jesus, o nosso sacerdote e rei. Ele se encontra na lição número 12 da revista Expressão, que toda ela aborda Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Eu vou iniciar fazendo a leitura bíblica sugerida que está em Zacarias, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar a minha leitura. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Bondoso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando e iluminando as nossas mentes, para que tudo o que fizermos tenha a Tua aprovação e seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. O texto parece difícil, porque é um texto profético. Mas no desenvolvimento do nosso estudo, você vai poder entender a mensagem. A nossa lição, ela procura mostrar que Jesus justifica o seu povo por ser o único, minha palavrinha que é muito importante, o único capaz de harmonizar os ofícios de sacerdote e rei do Antigo Testamento. E você vai descobrir que Jesus é maravilhoso. Jesus, ao mesmo tempo, executa a justiça de Deus e também manifesta compaixão pelos pecadores. Como é que isso acontece? Jesus, como rei, exerce a sua justiça. E Jesus, como sacerdote, ele se apresenta compassivamente. E agora, com essas primeiras informações, nós podemos entrar na introdução da nossa lição. Jesus nos liberta das nossas vestes poluídas pelo pecado, que é como uma sujeira, como uma coisa nojenta, uma nódoa. E ele age em nossa defesa e também silencia todas as acusações de Satanás contra nós. Guarde uma coisa, Jesus nos defende. Ele é o nosso
advogado. Ele não permite que o inimigo abra a sua boca contra nós, em virtude das nossas transgressões. Outra coisa, Jesus também nos justifica. E sabe como é que ele faz isso? Ele tira as nossas vestes sujas e nos reveste das vestes limpas e puras da sua justiça e da sua obediência, que são perfeitas. As Escrituras Sagradas, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos orienta da seguinte maneira: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus limpa a nossa sujeira e os nossos pecados são limpos e se tornam brancos como a neve e como a lã. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, ele afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso acontece mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entenda, então, Jesus nos dá vestes limpas e nos justifica. Na lição anterior, a lição 11, que tem o título Jesus, o nosso justificador, ela foi ministrada no domingo passado pelo presbítero Sérgio Francisco, e foi usado, ele usou, fez a leitura de Zacarias também, o mesmo livro que nós estamos usando hoje, capítulo 3, de 1 a 5. E naquela lição, nós fomos ensinados que Jesus é o nosso Salvador, que ele é o justificador dos que são escolhidos pelo Pai. E aprendemos que os escolhidos por Deus são salvos por Jesus. E que os seus pecados são perdoados e a sua imundícia é tirada. E as acusações de Satanás são silenciadas. Você sente a alegria de ser salvo por Jesus? Essa é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Ser salvo, um dia ir morar eternamente com Deus. Isso é maravilhoso. A lição de hoje apresenta mais um aspecto maravilhoso da obra de Cristo em nosso benefício. Eu pergunto, por que Jesus é capaz de salvar o seu povo? A resposta é porque ele é sacerdote e rei. Guarde uma coisa muito importante. Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Sabe por que ele pode tudo? Porque Jesus é Deus. E ele é onipotente. Pode tudo. Como rei sacerdote, ele tem poder que os sacerdotes comuns, sabe aqueles, os sacerdotes, todos eles eram descendentes de Arão. E eles não tinham esse poder que Jesus tem. E agora, dito isso, nós vamos para a primeira parte da nossa lição, que tem o título A Coroação do Sumo Sacerdote. Eu quero que você guarde uma palavrinha. Coroa. Lembra de uma coroa muito bonita, uma coroa toda adornada? Guarde isso, a palavra coroa. E agora, como eu falei, vamos entender o texto. E vamos lá para Zacarias de novo, eu vou reler. Zacarias capítulo 6, versículo 10. Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Eudai, Tobias, Gedaías tinham acabado de chegar da Babilônia e eram hóspedes de Josias, filho de Sofonias. Você está vendo uns nomes, né? Nomes estranhos para nós, porque nós somos de uma outra cultura, né? E dos tempos atuais. Naquela época, esses nomes eram comuns na língua hebraica. Então, eles eram usados naquele tempo e eram comuns.
Deus ordena que Zacarias visite os 3 recém-chegados que eram cativos da Babilônia e receba uma oferta que seria usada para fazer uma coroa, oferta de prata e ouro. Voltamos lá para Zacarias, capítulo 6, versículo 11, e vamos ler novamente. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Você deve estar estranhando, apareceu o termo coroa, no plural, que aqui é usado na língua hebraica para dar uma ideia de intensidade. Na verdade, era uma só coroa, uma coroa esplêndida, uma coroa majestosa, uma coroa elaborada com vários diademas, possivelmente com várias camadas de ouro e prata, uma coroa que simbolizava a realeza. E ela tinha um objetivo mais principal. Mas aqui, antes do principal, eu quero dizer, ela tinha um objetivo inicial. O inicial era encorajar os judeus, principalmente porque a coroa simbolizava a soberania e a liberdade para o povo. E tinha uma influência muito grande, porque o povo estava numa escravidão, na escravidão da Babilônia. Mas também a coroa aqui tem um significado maior. O Senhor havia dito, por meio dos seus profetas, que o trono de Davi seria restaurado e seria feito glorioso novamente. Amós é um profeta da mesma época de Zacarias. E ele escreve o seguinte no capítulo 9, versículos 11 e 12. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eu quero destacar as palavras: levantarei o tabernáculo caído de Davi, e também destacar: restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Por ordem do Senhor, a coroa foi colocada sobre a cabeça de Josué. E Josué era o sumo sacerdote, e não na cabeça de Zorobabel, que era um príncipe real. Não é estranho? Uma coroa toda bonita, majestosa, ser colocada na cabeça do sumo sacerdote, devia ser colocada na cabeça de quem? Do príncipe, e não do sumo sacerdote. Embora esse ato seja estranho, precisamos entender que ele tinha um simbolismo profético. Ele apontava para o futuro. Também a gente deve lembrar que todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E Josué não estava sendo ungido rei de Israel. E a coroa seria levada para o templo onde ela ficaria guardada. No final de Zacarias 6:14, lemos a razão por que ela foi guardada. Ela foi guardada como um memorial no templo do Senhor. Essa ação apontava para outra pessoa, alguém no futuro, além de Josué, alguém que uniria os dois ofícios, o de sumo sacerdote e rei. E agora a gente começa a entender que essa pessoa é Jesus. Essa pessoa, com vestes gloriosas de sumo sacerdote, era um mediador, que seria um símbolo tanto da retidão do povo como da glória de Deus. Sabe? Porque Deus não aceita 2 ou mais mediadores. Deus aceita um só mediador. Mas ele não aceita um só mediador, qualquer que seja. Ele aceita desde que
Ele aceita um único mediador, desde que esse único mediador seja Jesus. Ele, então, só podia ser Jesus, porque ele só aceita Jesus como mediador. E a minha afirmação, ela está registrada em 1 Timóteo 2,5. Timóteo era o filho na fé de Paulo, e ele é um pastor. E Paulo faz essa afirmação, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Cristo ressuscitou, subiu e assentou-se à destra de Deus, de onde ministra como nosso grande sumo e eterno sacerdote. E isso também nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E vamos lá para Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a primeira parte da nossa lição, a coroação do sumo sacerdote. Está lembrado que eu sugeri para você guardar a palavra coroa. Agora nós vamos para a segunda parte, que tem o título O Renovo do Senhor. E eu quero sugerir novamente para você guardar a palavrinha renovo. Então, a primeira parte, coroa, a segunda parte, renovo. E vamos lá para Zacarias novamente, capítulo 6, versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Agora aparece a palavra renovo, vindo de Deus, e a ideia do versículo é para que contemple um homem cujo nome é renovo. Vários profetas falaram sobre o renovo, e renovo é um título messiânico. Isaías, no capítulo 4, versículo 2, foi o primeiro a usar o termo. Eu vou ler. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Jeremias 23:5 também afirma, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi o renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Isaías 53:2 registra, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tem aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Observe a expressão renovo na palavra de Deus, sempre gravada em letra inicial maiúscula. Daí, quando gravada em letra inicial maiúscula, se refere sempre a Jesus. Essas referências, então, são sobre Jesus, que identifica a si mesmo como a raiz de Davi. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, nós encontramos a seguinte afirmação: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O renovo é um broto, um rebento pequenino e inesperado de uma árvore. Eu, com a Ana Maria, costumamos diariamente fazer uma caminhada de
50, 55 minutos. Agora não estamos fazendo por causa desse coronavírus, mas normalmente a gente faz diariamente. E no trecho que percorremos, encontramos 2 ou 3 árvores que foram cortadas até por segurança. Depois de um certo tempo, da raiz da árvore saiu um broto. E esse broto se desenvolveu e cresceu e tornou-se uma árvore frondosa. Aqui, o renovo, esse broto, é Jesus Cristo. E é assim chamado por causa da sua vinda. Como o broto dessa árvore que eu estou fazendo referência, eles aparecem de uma forma repentina, inesperada e gloriosa, a partir de uma linhagem que estava arruinada, da linhagem arruinada de Davi, da raiz de Davi. Jesus é o pequeno broto restaurado do tronco que restou da linhagem de Davi. Acontece na sua humilde origem, mas como rei. Você se lembra, né, que o renovo se cumpriu nas condições do nascimento de Cristo, naquela manjedoura, daquele lugar simples entre os animais, na obscuridade, na fuga com os seus pais para o Egito, na sua pobreza, na sua morte vergonhosa na cruz, e como foi abandonado pelos amigos mais chegados. Eu vou usar uma expressão agora que parece uma redundância, né? Esse broto vai brotar. E ninguém impedirá isso. Ele crescerá e se tornará o maior de toda a linhagem real de Davi. Zacarias profetizou dessa maneira para encorajar o povo a concluir a construção do templo em Jerusalém e também para Zorobabel perseverar nessa obra. Mas aqui nós temos uma revelação tanto da pessoa do renovo como da obra do renovo. O renovo, que é Jesus, edificará. Ele é quem construirá o templo do Senhor. Mas eu quero afirmar que Jesus é o próprio templo do Senhor. Esse broto, o renovo, se tornará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Handel é um compositor cristão do período barroco. Ele escreveu o oratório denominado Messias. No seu segundo movimento, aparece o coro, cantando o Aleluia, onde se exalta a pessoa de Cristo, e se usa a expressão bíblica, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existe até a tradição de se colocar em pé quando é executado o Aleluia, pois por estar sendo homenageado o maior dos reis, o Rei dos Reis, o Rei Jesus. Essa tradição, que não é muito confirmada, informa que numa das primeiras apresentações de Handel, possivelmente na segunda, quando ele apresentava-se aos reis da Inglaterra, ele, quando entrou na parte do Aleluia, os reis se colocaram de pé. E toda a coroa que estava ali, membros da coroa, se colocaram de pé. E todas as pessoas que estavam assistindo à apresentação também se colocaram de pé. Sabe por quê? Porque o rei sentiu-se pequenino, porque estava sendo homenageado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Jesus, o Rei dos Reis. Coisa impressionante, né, meu irmão? Terminamos agora a segunda parte da nossa lição. Vamos rememorar. A primeira parte eu pedi para os irmãos guardarem a palavra coroa. A segunda parte eu pedi para que os irmãos guardassem a palavra renovo. E agora nós vamos para a terceira parte, cujo o título é A Paz entre os Dois Ofícios. E eu vou sugerir mais uma palavrinha, união. Então, a primeira parte, rememorando, coroa. A segunda parte, renovo. A terceira parte, união. E vamos novamente para Zacarias 6:13.
Assim a gente começa a entender bem o texto que foi lido lá no começo. Zacarias 6,13. Vou fazer a leitura. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. É bom lembrar que em Israel o sacerdote não poderia ser rei e o rei não poderia ser sacerdote. Nenhum homem em Israel tinha condições de ocupar os dois ofícios ao mesmo tempo. Sabe por quê? O sacerdote tinha o dever de cuidar das cidades de refúgio, que abrigava as pessoas acusadas de crime involuntário, e onde o vingador do sangue não podia entrar, e onde o homicida viveria ali até a morte do sumo sacerdote, quando então ele poderia retornar à sua vida normal. Esse conflito era a principal razão para os ofícios de rei e sacerdote nunca serem combinados. Agora, com base no versículo lido, o renovo, o Messias, será aquele que unirá os dois ofícios. Ele será sacerdote, rei. Por isso que eu sugeri para os irmãos guardarem a palavra união. Um sacerdote com poderes de rei e um rei com a pureza de um sacerdote. Em Gênesis 14, 18, aparece a figura de Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vou ler o texto. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse personagem tão obscuro, Melquisedeque, era um tipo de Jesus. O poder pertencia ao rei. Quando o rei era ímpio, o sacerdote estava desamparado. E o ofício do rei necessitava do sacerdote que ungia os reis em Israel. O rei era um servo de Deus, logo ele tinha a necessidade de ser conduzido pela palavra de Deus. Haverá um conselho de paz entre os dois ofícios, uma perfeita união. O ofício de rei era uma revelação da justiça de Deus, e o ofício de sacerdote tinha a misericórdia de Deus no seu fundamento como o seu principal dom. Os dois ofícios, concluindo, têm tudo a ver com a obra de redenção em Cristo. A coroação do sumo sacerdote, eu pedi para vocês guardarem a palavra coroa. O renovo do Senhor, eu sugeri para vocês guardarem a palavra renovo. E a paz entre os dois ofícios, eu sugeri para os irmãos guardarem a palavra união. Coroa, renovo e união. Agora, vamos para a conclusão. Jesus, como Filho de Deus encarnado, sem pecado, é o grande rei do seu povo e o grande sumo sacerdote. Jesus tem os dois ofícios. Ele providencia para nós um lugar de refúgio e abrigo para nos livrar do poder do destruidor da justiça de Deus. No nosso hinário, Novo Cântico, o hino 137, na parte do coro, ele afirma: ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. E é muito importante a gente lembrar dessas palavras, porque vivemos um tempo de tribulação que modificou a vida de todos nós e que, com a fé em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Jesus Cristo é o próprio lugar de refúgio que nós, pela sua graça, buscamos. Eu quero fazer agora uma pequena aplicação. Você consegue perceber a perfeição de Cristo? Em Cristo, Deus é tanto justo
quanto justificador da sua vida, que possamos dizer, como Davi escreveu no Salmo 62, versículo 6, só Ele é a minha rocha e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Que Deus nos abençoe. Amém?